a mais uma edição do Ponto de Encontro. 2016 é um ano especial para o esporte no Brasil. Pela primeira vez, o país vai sediar os Jogos Olímpicos e também os Jogos Paralímpicos. Hoje, estima-se que 10% das pessoas com deficiência no Brasil pratiquem algum tipo de esporte. Por isso, essa edição do Ponto de Encontro aproveita esse ano tão especial para falar sobre esporte adaptado e esporte inclusivo. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio hoje o professor Wagner Roberto Bergamo, da Faculdade de Educação Física aqui da PUC Campinas, e também a professora Bel Guerra, que também é da FAEF, a Faculdade de Educação Física aqui da PUC Campinas. Professor Wagner e professora Bel, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Professor Wagner, a gente sabe que esse ano, assim como eu falei no início, é um ano muito importante nos esportes aqui no Brasil, mas por que o esporte tem esse apelo tão forte enquanto ferramenta de inclusão e também de transformação social? De onde vem esse poder tão grande do esporte? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante e atual, né? Sendo que o Brasil está aí na mira de todos os outros países por um evento esportivo que mexe com milhões. E o esporte ele tem mesmo esse poder de mobilização, só que deve ser usado com o intuito de procurar atender melhor as pessoas, não só na forma do esporte, mas com uma educação como um todo. E como um país sede de Olimpíada e Paralimpíada, nós temos que observar bastante aí o que o Brasil ganhou com isso ou pode deixar de legado. Porque um evento desse tem que deixar para o povo, né, legado de formação e de educação. Vamos esperar aí os resultados, o que a gente pode contar com o que realmente nós ganhamos com esses eventos. E professora Bel, nesse sentido, né, de esporte enquanto ferramenta, a gente pode dizer que ele é ainda mais importante no caso de pessoas que têm algum tipo de deficiência. A gente vai ter também Paralimpíadas e a gente tem vários atletas paralímpicos aqui, inclusive na nossa região e no Brasil como um todo. É ainda mais importante essa ferramenta para essas pessoas? Acho que sim. A experiência, primeiro, bom dia para todos. A experiência, né, com o esporte para essas pessoas assim, é transformadora, né? A experiência que eu tive, né, de trabalho com as pessoas com deficiência, eu tenho um projeto que eu fiz durante um tempo, que é do Michael Phelps até, ele tem um programa de natação para crianças, e assim, é impressionante o que muda a vida delas, né? Essa coisa da interação, né, com as outras crianças, mesmo outras sem deficiência, a competição em si, né, eles virem para competir, o envolvimento da família, a alegria assim, que você vê no rosto, né, das pessoas que estão podendo sair de casa e participar e viver uma experiência tão boa com o esporte. Acho que é muito importante. Inclusive, professora, o nosso repórter Vinícius Purgato acompanhou a rotina de um atleta paralímpico aqui na região de Campinas. Acompanhe só. Força, disciplina e uma boa dose de dedicação. 3 atributos essenciais a qualquer pessoa que queira se tornar um atleta profissional. Para estes esportistas paralímpicos, porém, às vezes falta um ingrediente que vem de fora, o apoio. Infelizmente, dificuldades são mais do que facilidades. No esporte convencional já é muito difícil você ter sucesso em alto rendimento. No esporte paralímpico, então, ele é muito mais difícil. Mas, como diz o ditado, para toda regra existe uma exceção. Foi por meio de apoio que André, aos 13 anos, superou o trauma vivido após um tumor na retina que o tirou a visão. Depois que eu perdi a visão, eu me encontrei num mundo totalmente estranho. Eu tive que reaprender tudo de novo. Tive que aprender a andar, né, com a bengala, a comer, a falar, a conviver com as pessoas, a escrever, a aprender o braille, né? Então tive que aprender coisas que eu realmente não sabia e estava num mundo totalmente estranho. Mas hoje eu já lido bem, né? Já faz bastante tempo que eu já perdi a visão. Aí com o tempo você vai pegando experiência e aí você consegue lidar melhor com a situação. As barreiras encontradas após a perda da visão foram encaradas com dificuldade, mas também se tornaram um estímulo para André. A natação fez o atleta voltar a enxergar uma direção para a vida. E hoje, aos 36 anos, as braçadas já têm um objetivo bem definido: chegar às Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Eu tenho hoje uma carreira, né, dedicada ao esporte. Eu tenho 18 anos, né, de natação. Eu já participei de vários campeonatos, eu já participei de 4 mundiais, 4 pan-americanos, né, uma Paralimpíadas, que foi assim, o meu maior degrau que eu cheguei no esporte, que foi em 2004. E também atualmente eu tenho 27 medalhas internacionais. E hoje eu estou tentando brigar, né, por uma vaga em 2016. Se Deus quiser eu vou conseguir.
A expectativa para que o atleta atinja o índice é compartilhada por toda a equipe. Os bons resultados recentes animam o treinador. A gente veio trabalhando desde o ano passado a parte de confiança, que é normal quando muda o técnico, né? Então a gente está desde fevereiro do ano passado trabalhando e agora ele conseguiu dar esse fruto muito bom, que foi bater o recorde brasileiro dele de 100 borboleta, de novo, que já durava 6 anos, isso aos 36 anos, que é quando está todo mundo já descendo, parando de treinar. Ele conseguiu dar o seu melhor rendimento. E agora a gente vai trabalhar para tentar pegar esse índice olímpico, né? Precisa baixar uns 3 segundos aí para a gente buscar uma vaga. É difícil, mas dá. Ele tem potencial, a cabeça está bem melhor, está com uma cabeça boa, está bem preparado, então a gente vamos fazer o possível. É a expectativa de colocar ele lá sim. E se isso acontecer, será mais um presente do esporte na vida do nadador. Eu diria que o esporte mudou a minha vida, né? Assim, eu era uma outra pessoa antes do esporte, hoje eu sou outra, né? Tudo que eu conquistei na minha vida, financeiramente, conheci vários países, pessoas, assim, tudo que eu tenho hoje eu devo ao esporte. Professor Wagner, a gente viu aí na reportagem o caso desse nadador e o próprio treinador dele fala no começo que existem aí algumas dificuldades com relação ao esporte paralímpico, o esporte adaptado. Aqui na nossa região, esse cenário ainda é complicado, professor? Sem dúvida. E não é só para o paralímpico, é para o esporte de uma forma geral no Brasil. O que chama atenção é que o esporte paralímpico hoje, apesar das dificuldades aí apresentadas, ainda tem uma estrutura melhor do que o esporte olímpico. O esporte paralímpico está conquistando aí o espaço de universidades. Então tem universidades por trás dessa organização. O legado para o paralímpico no estado de São Paulo é um centro de treinamento de mais de 300 milhões gasto pelo governo do estado, mais ajuda da confederação, do Comitê Paralímpico. E é um centro que não é só esportivo, mas é científico. Então o paralímpico tem essa grande vantagem em relação ao olímpico. Agora, ambos, nós não podemos deixar de dizer que ambos são excludentes. Tanto o olímpico quanto o paralímpico, que trabalha com índice, ele exclui, né? Então ele trabalha com os melhores. Ao colocar índice, a própria reportagem está dizendo, ele está excluído porque ele tem que atingir esse índice, e outros que nem chance têm. O que é interessante falar, e é muito pouco ainda conhecido da população brasileira, é que em termos olímpicos, o termo olímpico só é usado em 3 grandes instituições, que é o Comitê Olímpico, cedendo o nome olímpico e usar os olímpicos para o paralímpico e para a Special Olympics. Somente esses 3 órgãos é que pode usar o símbolo e falar do olímpico. Ou a Special Olympics é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com deficiência intelectual. E ela tem uma proposta de inclusão, porque ela não trabalha só o deficiente. O paralímpico é muito discutido no sentido que ele é inclusivo. Ele não é inclusivo, ele dá chance para um número pequeno de pessoas com deficiência competir, mas ele exclui os demais que não têm essa chance. E não é só isso a exclusão, é porque também o esporte paralímpico trabalha com deficientes. Então, quando você trabalha com deficiente, você está segregando, tem um grupo só com deficientes, fazendo aquela modalidade. Então, isso não é inclusão, embora o paralímpico tenha uma importância muito grande nessa área, que é mostrar as potencialidades e não a deficiência. Então, quando a gente assiste um esporte ou a competição paralímpica, a gente vê pessoas sem braços nadando. As pessoas com braços não conseguem nadar. Sem pernas, saltando com uma perna só, enfim. A gente percebe, então, que aquele ser humano tem um potencial que nós desprezamos porque ele tem uma deficiência. No caso da Special Olympics, que trabalha com a deficiência intelectual, ela também não é inclusiva, porque ela trabalha somente com a deficiência intelectual. Mas existe um programa dentro da Special Olympics que hoje está sendo muito divulgado nos 180 países que são membros da Special Olympics, e todo evento tem as provas regulares e a prova unificada, que seriam então os parceiros, chamados então daqueles que não têm deficiência. Essa é uma proposta de inclusão, porque não está só na quadra deficiente, mas ele tem a parceria também com pessoas que não são deficientes, e aí sim começa a criar um vínculo
no sentido da inclusão. E essa é a proposta do projeto de extensão da PUC, que eu coordeno, né, que é o Esporte Unificado, uma ferramenta para a inclusão social, que nós estamos iniciando isso na escola, que é o caminho, né? É o caminho da educação, é o caminho da aceitação, é o caminho da inclusão no sentido de aceitação. Quando uma criança de 7, 8, 9 anos convive com outra criança deficiente e ela é o parceiro, ela ajuda essa criança dentro das atividades dela, aí sim se torna um sentido de inclusão. Ela começa a respeitar e ela começa a participar da vida também do deficiente. E esse processo é o que a gente deve levar em frente em termos de inclusão. E professor Abel, o professor Wagner pontuou aí uma diferença básica, né, entre o esporte adaptado e o esporte inclusivo. Nesse sentido, né, mais considerando o termo de esporte inclusivo, que é mesclando, né, pessoas dos mais variados tipos. Essa troca de experiência, assim como o professor Wagner falou, ela deve ser incentivada, por exemplo, desde a infância, não tem um momento certo para que isso se inicie na vida de alguém, por exemplo, essa prática esportiva inclusiva? Não, isso pode começar desde cedo. E assim, pegando a carona, eu tive uma experiência muito bacana aqui na PUC com os nossos alunos. A gente fez um evento junto da minha prática de formação, um dia que coincidiu da Special Olímpicos na prática, e a gente fez uma competição de atletismo e de natação com os alunos da prática. Assim, todo mundo que participou ficou assim, maravilhado. Nossa, que coisa bacana, nunca imaginei correr. Nossa, ele corre melhor que eu, ele nada melhor que eu. E aí foi uma coisa muito legal, assim, todos assim, os depoimentos que eles deram depois, assim, Bel, foi a experiência mais bacana que eu tive na minha vida com esporte. E é mesmo, né? Porque você, participando junto, né, com a pessoa com deficiência, você fala, nossa, eu reclamo tanto, né, que eu não consigo correr, que eu me canso. E eles, com toda a dificuldade que eles têm na água, eles vão, eles se empenham e conseguem fazer coisas que a gente não imagina, né? Sim, e quem não vivencia isso, quando se depara com uma situação dessa, fica impressionado. Realmente, assim, é muito bacana. Eu acho que tem que vir isso desde cedo, sempre. Essa coisa do parceiro, com a Special Olympics, principalmente, é muito bacana. Passa uma noção mesmo do que é a inclusão, realmente, né? Que eu estou vendo, eu estou participando junto com o outro. Não é aquela coisa do deficiente ficar lá e eu fico aqui só assistindo. Não, eu estou junto, eu estou ajudando, né? Eu estou ajudando a incluir, né? Inclusive, a nossa repórter Rafaela Ribeiro foi conhecer um atleta aqui de Campinas que tem uma deficiência, mas nem por isso deixou de praticar esporte. Acompanhe só. Odair dos Santos começou ainda pequeno competir no atletismo. Mesmo quando foi diagnosticado com um problema sério de visão, que o deixou cego anos depois, não desistiu de correr. Hoje, com 35 anos, já conquistou mais de 20 medalhas na categoria, em mundiais, Paralimpíadas e em Jogos Parapan-Americanos. Possuí essa doença retinose pigmentar aos 9 anos de idade. Ainda na escola, os professores notaram a minha dificuldade para acompanhar o restante da turma, né? Eu tinha que estar levantando da carteira para me aproximar do quadro, lá para ver o que estava escrito. No início eu conseguia me virar muito bem, ainda enxergava bastante coisa, né? Então tinha dificuldade, porém conseguia me virar tranquilamente. Aí, com o passar do tempo, eu tive que me adaptar com essa nova realidade. Por várias vezes o desânimo, né, tentou me frear aí, mas eu sempre confiei bastante em Deus e acreditei que Ele me designou para uma missão e eu teria que cumprir essa missão. Para cumprir essa missão, Odair conheceu o esporte inclusivo. Foi por meio dele que resgatou a autoestima e que vai representar o Brasil nas Paralimpíadas no Rio de Janeiro. Hoje eu só tenho que agradecer o esporte adaptado. Através dele eu fiz grandes amizades dentro do esporte. Como eu disse, resgatei a minha autoestima, né? Eu provei para mim mesmo que eu sou capaz, que eu seria capaz. E a prova foi mostrada aí. Conquistei 7 medalhas paralímpicas para o Brasil. E estou às vésperas da principal competição da minha vida, que é a Paralimpíada aqui no meu país. É com o auxílio dessas mãos que o atleta se sustenta durante a corrida. Carlos é os olhos de Odair há 6 anos e fala do compromisso de ser um guia. Eu acho que a responsabilidade minha aumentou muito,
Porque quando eu estou correndo sozinho, eu me responsabilizo só por mim. Então, se eu não estou bem, eu paro no meio de uma prova, só eu perdi. E quando eu estou com o Odair, não. Então, a minha responsabilidade dobra, porque eu tenho que estar muito bem, porque jamais eu quero parar e atrapalhar uma prova dele, né? Os dois estiveram na PUC Campinas para transmitir a experiência do esporte inclusivo aos alunos da Faculdade de Educação Física. A conversa inspirou os estudantes e Pedro quis se arriscar a ser guia por alguns minutos. Foi uma sensação estranha, porque você tem uma pessoa dependendo da sua visão, né? Então, a qualquer momento, se você errar alguma coisa ali, né, você pode pisar no pé dele, você pode fazer ele cair, você pode cair junto. Então, foi uma sensação estranha, mas é legal, é bacana. E o dia não ficou apenas na conversa. Os alunos aceitaram o desafio do Odair e tiveram a oportunidade de ter uma experiência de igual para igual. Haja coordenação para correr e guiar. Mas apesar da dificuldade, todos saíram campeões e com uma medalha especial no peito. Eu achei impressionante, porque é uma dificuldade assim que as pessoas deveriam assim, que a gente fica assim de queixo caído, né? Que não é normal, né? A gente se deparar com uma situação dessa, muitas pessoas jamais. Até que existe muitas pessoas que não conseguem progredir com isso, né? Que ficam com esse problema tal, e vê isso como entra no meio de depressão, e etc, etc. E é impressionante você se deparar com isso e para mim é uma das coisas mais incríveis que eu já tive o prazer de conhecer. É assim, uma história que você fica com olhos cheios de lágrimas assim, porque ele não nasceu já cego, né? Ele perdeu com o tempo. Então acho que é mais difícil ainda, porque você sabe como são as coisas e do nada você não enxerga mais elas. Mas acho que ele é um batalhador que foi atrás do que ele sempre sonhou, sempre quis e tá aí nessa ainda. Acho que ele deu um exemplo de como a persistência pode atuar no esporte, que ele demonstrou para todo mundo que é possível vencer as barreiras mesmo quando a gente é pego de surpresa, né? E aliás, ele é muito melhor que todo mundo que correu aqui. Professor Wagner, a gente viu aí essa experiência legal, assim como a professora Bel comentou, que ela também já vivenciou isso, de uma troca entre os alunos e um atleta paralímpico. Aqui na PUC existe essa cultura de incentivar essa inclusão, professor? Sem dúvida, não só essa cultura, como a PUC é pioneira, né? A PUC criou o Centro Interdisciplinar de Atenção Deficiente, hoje CIAPD, há mais de 20 anos atrás. A mesma coisa com a Universidade da Terceira Idade. Então a PUC saiu na frente aí, não só na área da deficiência, como na área do envelhecimento. E além do CIAPD e agora e também a Terceira Idade, a Faculdade de Educação Física vem implantando a filosofia da inclusão desde 2011 no seu currículo. E criamos então Jogos Escolares Municipais Adaptados. Com essa filosofia da inclusão, vem o deficiente como parceiro, né, nos jogos. Nós temos aí uma participação hoje de mais de 500 alunos das escolas municipais participando aí dos jogos e que isso, qual é a nossa proposta? Que os professores de educação física dessas escolas passem a aderir também a ajuda do parceiro, até para facilitador para esses professores, porque nós sabemos a dificuldade de um professor trabalhar com 30, 40 alunos, além desses 30, 40, ter deficiente. Então, é um trabalho muito difícil. Mas se ele usar a filosofia do parceiro, não só para o deficiente, mas para aqueles que também têm alguma deficiência motora, que tenha dificuldade em movimento, que aquele parceiro que sabe mais também passe a ser um monitor, um mediador do aprendizado. E professora Bel, você já participou de Jogos Olímpicos, já tem toda uma história no esporte. A gente pode dizer, a gente também viu nas reportagens exemplos de pessoas que têm limitações, mas que praticam esporte, inclusive de alto rendimento, como o professor Wagner citou. A gente pode dizer, então, que qualquer pessoa pode praticar o esporte, independente das dificuldades e limitações que ela tem? Sim, acho que esporte não tem barreiras, né? Eu acho que você pode participar, escolher um esporte e praticá-lo e ir em frente, né? Independente da deficiência ou não, o esporte é sempre uma maneira de tirar você, não só do sedentarismo, mas de tirar de algumas outras situações, né? Hoje, quantas pessoas a gente vê que estão com problemas, né, de relacionamento, às vezes,
o que tem de garotos hoje, né, com síndrome do pânico, com depressão, etc. E o esporte é sempre o caminho, né? O esporte realmente muda a vida das pessoas, né? E eu acho que não precisa ser esporte de alto nível, não. Né? Acho que a participação, né, já basta. Né? Você não precisa ser um atleta olímpico, você não precisa ser um campeão, né, para que o esporte mude a tua vida, né, e te ajude a ir em frente muitas vezes. E esse poder de união do esporte, a nossa repórter Karina Rocha foi conferir também numa iniciativa aqui de Campinas de basquete adaptado. Confira só na reportagem. Cadeiras a postos, bola na mão e força total é o que comanda o jogo nesta quadra. Cada atleta aqui tem uma história diferente, mas o motivo que os une neste time é o mesmo, o amor pelo basquete. Eu sempre gostei de basquete, né? Via Michael Jordan jogar, era o sonho, né? Só que cadeira de roda, falar, pô, como que isso vai acontecer, né? Isso não é um sonho que eu vou poder realizar. E quando foi em 91, tem um amigo meu que fez fisioterapia comigo na Casa da Criança Paralítica, ele chegou para mim e falou, ô Alexandre, eu tô jogando basquete na Unicamp. Falei, como assim basquete? Não, tô jogando, tem um projeto de educação física adaptada lá e tal, eu tô jogando. E aí eu fui, a convite dele, em 91, tô até hoje, 25 anos aqui no basquete, realizando o sonho que eu achei que eu não poderia realizar, né? O Gadecamp incentiva o basquete em cadeira de rodas. A gente atende crianças de 6 a 12 anos e depois adolescentes de 13 a 22, 23 anos. E nós temos o projeto da equipe principal, que é a equipe adulta. Mas, assim, por qualidade de vida, todos os benefícios que o esporte traz para a pessoa com deficiência, nós nunca excluímos, né? Então, se chegar um adulto de 60, de 50, de 40, ele vai poder fazer atividade conosco aqui. Mas o trabalho que começa nessas quadras não termina aqui e alcança voos cada vez mais altos. Nosso trabalho é esse, continuar a formação, tanto de atleta como de caráter e pessoa. Desde o esporte, trabalhar em equipe, isso tudo traz um benefício para o atleta, né? Para a criança e para o adolescente e para o adulto também. Porém, a gente quer sempre trazer para eles a importância deles serem independentes, né? Na vida diária principalmente. Então, poder pegar um ônibus sozinho, andar na rua, né? Então fazer essas atividades de vida diária para nós, tornando-os independentes, não dependentes de um familiar ou de um cuidador, é importante. O esporte para ele se tornou um meio de superação e de aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia. O basquete me ajudou bastante no meu desenvolvimento pessoal, né? Me deu uma independência muito grande, né? Uma forma de sociabilizar também muito grande, né? Aqui eu aprendi, fora o esporte, né? A gente aprende muitas coisas, como se virar dentro de casa, né? Às vezes uma dificuldade de andar na rua, né, que conforme o tempo você vai aprendendo, né? Hoje eu acho que as pessoas me olham mais com mais capacidade, né, do que olhar um deficiente comum. Eles às vezes têm um preconceito, mas facilitou bastante coisa para mim o esporte. Estou fazendo um monte de coisa sozinho. O basquete também me ajudou, força, essas coisas que eu não tinha muito. Tá sendo uma experiência bem boa. E a família não fica de fora. O projeto também entende a importância dos parentes e amigos no desenvolvimento dos atletas. A gente faz um acompanhamento com as famílias, sempre procurando saber como estão as coisas e ajudando os técnicos a lidar com as situações que surjam durante os treinamentos. O Wendel é o pai do Thales e sempre que pode acompanha o filho nos treinos. O primeiro passo aqui é formar cidadãos. O basquete é só uma consequência do trabalho. E desta família estão saindo profissionais para o mercado e até atletas para competir neste ano nas Paralimpíadas do Rio. Graças a Deus, fui chamado aí, pretendo defender bem o Brasil nas Paralimpíadas. E, professora Abel, a gente viu aí ao longo do programa, discutimos a questão dos benefícios do esporte inclusivo e também do esporte adaptado. E esse ano, como a gente falou bem no comecinho, é um ano muito especial, o esporte está
em destaque aqui no nosso país, apesar das dificuldades que a gente sabe que vão surgir por aí para a realização dos Jogos Olímpicos e também Paralímpicos na questão de infraestrutura e tudo mais. A gente espera que tudo ocorra da melhor forma possível, mas a gente pode dizer que esse evento, a realização desse evento aqui no nosso país pode contribuir para a valorização do esporte e para que talvez o esporte inclusivo e o esporte adaptado ganhe mais espaço e investimento? Eu acredito, eu pelo menos espero, né? Acho que todos nós esperamos que esse evento traga bastante fruto para o esporte em geral. A gente vai ter, né, mais locais para treinar, né, principalmente no Rio, centros de treinamentos que foram criados a partir, né, desde o início lá da proposta do Rio 2016. Eu acho que tem tudo para que isso aconteça. Espero que o governo olhe com bastante carinho depois, né, do final dos Jogos e que a coisa continue realmente acontecendo. A gente tem algumas experiências, né, de outros países que isso não aconteceu, né? Então, espero que no Brasil sim, que pelo menos a natação, que é o meu esporte que eu mais acompanho, eu acho que vai melhorar muito. A gente está vendo assim, até assim, muitos atletas novos surgiram, né? Uma meninada nova que veio junto com essa leva, né? Que está treinando para a Olimpíada, mas que tem muita gente que não vai, que não alcançou índice, mas que chegou bem perto. Acho que tem bastante gente boa chegando aí. Tá certo. Professor Wagner, professora Bel, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui debatendo esse tema. Obrigada mais uma vez. Obrigada, prazer foi nosso. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau.